Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje nós vamos ter o episódio 31, um bate-papo super especial. Daqui a pouco a gente apresenta os nossos convidados e também a sua organização. Lembrar que a dádiva, ela nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Quero convidar você também a fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho, compartilhe o conteúdo. Isso é muito importante para que mais pessoas possam conhecer aquilo que é desenvolvido aqui na nossa cidade e região. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Também um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, que é uma empresa de apoio às organizações na gestão, em plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento de execução e também na prestação de contas. Eu sou o Loriberto, vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco, com 50 anos, tenho cabelo loiro curto, quase assim carequinha já, né? Tenho também barba curta, grisalha, e hoje eu estou vestindo uma camisa na cor preta com a logo do nosso podcast, que é composto por um coração abraçado por duas mãos. Ao centro, um microfone estilizado e ainda também escrito Dádiva e Gratidão Podcast. E eu tenho aqui o privilégio, prazer de receber o Carlos Ricardo Rainer, ele que é o comandante do Bombeiro Voluntário, ou a Associação de Bombeiros, depois vocês me corrigem, né, nessa fala, mas dos Bombeiros Voluntários de Pomerode, e também o Éder Jackson Rainer, ele que é o diretor social. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso episódio especial aqui, o episódio 31. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Loriberto. Meu nome é Éder Jackson Rainer, sou natural da cidade de Joinville. Vou fazer também a minha audiodescrição. Vamos lá. Né? Eu tenho 47 anos, de pele clara, cabelo para castanho para claro, olhos claros. Também estou vestindo aí uma camisa branca da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, que representa na nossa instituição aí membros da diretoria, né, e de atividades administrativas. E queria de coração agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho, né, para que a gente possa inspirar aí as outras gerações a seguir o nosso caminho, né? Acho que essa é uma palavra especial, inspirar. Precisamos, né? Precisamos. Que legal, que legal. Todos que nos acompanham, boa tarde. Meu nome é Carlos Ricardo Rainer, tenho 36 anos, sou natural de Pomerode, 1,90 de altura, cabelo castanho, alguns grisalhos já aparecendo, e hoje estou vestindo o fardamento operacional dos Bombeiros Voluntários, que é composto de uma camisa vermelha, uma bata vermelha e uma calça cinza. Que legal. Bombeiros Voluntários de Pomerode, desde 1995, em ação aqui na nossa cidade vizinha. Conta um pouquinho para nós aí, como é que foi esse histórico, né, para chegar efetivamente a ter a corporação lá, né, a unidade de atendimento. Pessoal, vou pedir desculpa porque em alguns momentos a gente vai falar palavras que na verdade, né, eles vão explicar depois que cabem muito mais ao bombeiro militar, então eu já vou pedindo desculpa aí se eu, né, cometer alguma infração aí com relação à nomenclatura, né? Vamos lá, vamos conhecer então um pouquinho dessa história. Quiserem falar primeiro do histórico em Santa Catarina, para depois a gente chegar na unidade, né? Então, o modelo de bombeiro voluntário, ele não é algo novo, né? Talvez não muito difundido no Brasil.
mas ele é um modelo que ele é amplamente utilizado na Europa, América do Norte e aqui na própria América do Sul. Então, no Brasil, o modelo de bombeiro voluntário ele é mais antigo do que a maioria das corporações de bombeiros militares. A primeira unidade de bombeiros voluntários do Brasil está em funcionamento há 130 anos, que é a corporação da cidade de Joinville, muito por causa da sua colonização de imigrantes alemães. Então, o modelo vem através da colonização aí dos imigrantes, o modelo veio para o Brasil. Então, a primeira implantação de um corpo de bombeiros voluntários foi na cidade de Joinville, há 130 anos. O modelo está hoje concentrado com unidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E a Corporação de Pomerode, então, integra esse hall de unidades desde 1995. Que legal. Bacana. O modelo voluntário no Brasil ele não é muito conhecido, né, Loriberto? Praticamente no país todo, com exceção de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os bombeiros são militares, são funcionários do Estado. Né? Em alguns estados ainda o bombeiro está vinculado à polícia militar, mas como o comandante Rain falou, não é nenhuma novidade. Na verdade, tem uma origem no voluntariado, né? Então, quando você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai aqui para a América do Sul, nós temos países que o voluntariado é muito forte, como o comandante falou, Chile, por exemplo, você vai encontrar os modelos de bombeiro voluntário em várias situações, né? Então, eu estive no bombeiro voluntário na Alemanha, onde ficam 2 bombeiros de plantão, que ficam atendendo as centrais telefônicas, e eles ficam com um bip, e a hora que surge a emergência, são cidadezinhas pequenininhas, eles tocam o bip, os voluntários vão para o bombeiro e saem para atendimento à ocorrência. Estive também fazendo um curso nos Estados Unidos, e numa unidade de bombeiro onde que a gente estava lá, o bombeiro também era voluntário e não ficava ninguém. A unidade ficava fechada. E o bombeiro que estava comigo fazendo o curso lá que eu estava fazendo, quando deu a ocorrência, nós fomos lá na unidade dele, ele abriu a porta, acendeu as luzes, né, ligou viaturas, tudo, esperamos chegar algumas pessoas para poder sair. Aqui em Pomerode não, nós temos os plantonistas, uma escala diária, onde o pessoal se reveza, tem sempre um profissional, um contratado da corporação, e todos os outros são voluntários para dar esse atendimento. Um outro exemplo de atividade voluntária no Corpo de Bombeiros é no município de Três Itilhas, onde lá é uma estação de bombeiros, não fica ninguém. Então, quando toca o telefone de emergência, ele toca na recepção de um hotel, por ser 24 horas disponível. Então, esse hotel aciona os bombeiros ali no município e eles, então, saem para atender a ocorrência. É um modelo que você vai encontrar na Alemanha, nos Estados Unidos, vai encontrar na França, vai encontrar na Espanha. Sempre que não comporta uma estrutura de folha de pagamento, né, o bombeiro voluntário está presente. Você vai encontrar na Europa, nos Estados Unidos, os bombeiros profissionais nas grandes cidades. Né? Agora, naquelas pequenas que tem pouca demanda, realmente são voluntários. Interessante. Mas seria, assim, é um tanto estranho você chegar num ambiente de segurança, vamos dizer assim, e não ter ninguém, né? Para nós, pelo menos aqui, a gente quer ter sempre a presença logo de alguém. Quer dizer, verdade, Loriberto, eu vou até te comentar, porque essa leitura, as pessoas que não recebem uma explicação, elas ficam com essa dúvida, mas como assim não tem ninguém no corpo de bombeiros? Né? Então, às vezes, para o município, assim como na Alemanha, a gente vê muito, nos Estados Unidos vê muito, assim, aquele municípiozinho, ele não comporta ter pessoas contratadas lá na folha de pagamento, né? O município não arrecada para isso. Né? Então, se monta uma estação de bombeiros para que seja se forma pessoas da comunidade para dar essa primeira resposta. Então, elas que vão atender a ocorrência. E aí vem aquela pergunta que as pessoas fazem, tá, mas e aonde fica o tempo-resposta? Até essas pessoas chegarem, tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem pertinho. Vila Itopava, aqui em Blumenau. Se lá estivesse uma estação de bombeiros com pessoas da comunidade treinadas, voluntários, não seria muito mais rápido eles chegarem lá para prestar atendimento sendo chamados ali no local, ali na Vila Itopava, do que sair aqui da Itopava Norte uma viatura?
O tempo-resposta seria maior ou menor? Então, essa é o que a gente diz. Imagina se Três Estilhas não tivesse essa estação, dependesse do município vizinho. O tempo-resposta seria muito maior do que aquele... Então, mesmo que não tenha mesmo que não tenha ninguém, o tempo-resposta vai ser melhor. Então, para aquele município, para aquela situação, a melhor realidade é aquela condição do que não ter o socorro. Entendi. Né? Ouvir de outro município. Em tempos passados, eu, quando era bombeiro comunitário em Blumenau, eu fui atender a ocorrência lá na divisa de Massaranduba. Hoje, Massaranduba tem uma unidade de bombeiros voluntários. Eu fui atender a ocorrência lá em Ascurra. Hoje, Ascurra tem bombeiro, Indaial tem bombeiro, Timbó tem bombeiro, a Rio dos Cedros tem bombeiro. Então, Ibirama tem bombeiro. Né? Gaspar não tinha bombeiro, a gente atendeu a ocorrência em Gaspar. Hoje Gaspar tem bombeiro. Então, é isso que justifica você ir desde um batalhão como é Blumenau, né, e você vai reduzindo o tamanho da estrutura de acordo com o que o município comporta. E às vezes a questão da distância também não justifica. Os municípios são muito pertinho do outro. Né? Exemplo lá, Braço do Norte, São Ludgero, é 10, 15 quilômetros de distância um do outro. Não justifica ter uma unidade de bombeiros lá. Né? Então, mas uma estação às vezes vai ajudar. Então, esse é o sentido de você ter ou não ter. Às vezes, ter unidades, às vezes, que não tenham ninguém lá no dia a dia, mas disponíveis para quando forem chamadas. Nós vamos voltar no assunto da estação e unidade depois de novo. Desculpa, eu acabei cortando seu comentário. O surgimento, né, das associações de bombeiros normalmente vem por essa necessidade, né? Todas as comunidades têm essa necessidade, têm a incidência aí, por menor que seja, das ocorrências, seja de incêndios, seja de resgates ou o próprio atendimento pré-hospitalar. Mas o surgimento das unidades, normalmente, ele está atrelado a uma necessidade da comunidade, seja porque a cidade está crescendo, está se desenvolvendo economicamente, populacionalmente. Então, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, que está há 27 anos, ele nasceu dessa forma, né, através de uma necessidade, uma sequência de ocorrências de incêndio, onde a cidade até então era atendida pelas cidades vizinhas, Jaraguá do Sul e Blumenau, que dispunham do serviço de bombeiro. E esses serviços de bombeiro normalmente não tinham muito o que fazer quando chegavam na ocorrência, devido à distância, devido ao tempo necessário para esse deslocamento. Chegavam para fazer o rescaldo, para finalizar aquela ocorrência sem poder preservar patrimônios, muitas vezes colocando vidas em risco por causa dessa distância. Então, a comunidade local vislumbrou essa necessidade e se organizou para, então, juntamente membros da comunidade, empresários, associação comercial, poder público, viabilizar a criação de um serviço de bombeiros municipal, que inicialmente atuava somente nos serviços de combate a incêndio. Até progredir, né, de acordo com o crescimento da cidade, foi assumindo outros serviços. Legal. Para a gente deixar claro, então, unidade é quando você tem lá pessoal sempre disponível. Isso. E a estação tem lá a estrutura, mas não tem necessariamente alguém. No bombeiro voluntário nós denominamos unidades as corporações de bombeiro, né, onde tem a situação dentro da normalidade de escalas, com o pessoal disponível lá no plantão. Né? E as estações de bombeiro, elas na numeração sequencial nossa também é uma unidade, mas a estação caracteriza aquela unidade que não tem pessoal 24 horas por dia lá, fica ao plano de chamada. Então, como é pequenininho, todo mundo mora bem pertinho, em poucos minutos já tem gente chegando, né? E sempre tem pessoal disponível para sair em pouco tempo. Então, vou aproveitar já que tem a questão da numeração, né? Não sei se todos já perceberam, mas eles têm aí no ombro uma numeração, número 18, né? Que significa, eu já sei, mas eu vou deixar eles falarem, né? Então, dentro do estado existe uma associação estadual de corpo, onde se congregam aí as demais entidades, né? Todas as associações de Corpo de Bombeiros Voluntários estão reunidas nessa associação, e uma forma de identificação, então, foi atribuir um número à unidade de acordo com a data de
de fundação. Então, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode foi a 18ª unidade de Corpo de Bombeiros Voluntários fundada em Santa Catarina, e segue uma numeração sequencial de acordo com o ano de fundação. Hoje estamos no número 43. Né? A próxima unidade será de número 44. Poxa vida. Já uma boa cobertura aí no 01 estado, é né? a Joinville. 01 é Joinville. 130 anos, a primeira corporação de bombeiros voluntários do Brasil. Que legal. Uau! Bom, além do atendimento normal de um bombeiro, o que mais é desenvolvido pelos bombeiros voluntários, pela associação? Todas as atividades de instrução para grupos especiais, né? No caso, esse ano estamos desenvolvendo uma formação com os professores da Secretaria de Educação do município, onde todos os colaboradores da Secretaria de Educação do município vão passar por uma capacitação em atendimento pré-hospitalar, para atendimento à Lei Lucas, né? Então, a Secretaria de Educação do município estamos nas últimas datas dessa capacitação, onde mais de 600 colaboradores da Secretaria de Educação irão receber a capacitação de 4 horas em atendimento pré-hospitalar, para poderem prestar aí o primeiro atendimento nas ocorrências que vierem a ocorrer dentro do ambiente escolar ou do seu próprio ambiente familiar e social, né? Tem as atividades de prevenção e instrução junto às empresas, né? Participação em semanas internas de prevenção a acidentes, seja com conteúdo de atendimento pré-hospitalar, prevenção e combate a incêndios, outras atividades de formação junto à comunidade, né? Capacitações de primeiros socorros que podem ser ofertadas aí, abertas à comunidade, né? E ainda tem um projeto que é ordinário, ocorre anualmente, que é o projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes, onde ocorre a formação de jovens, crianças e adolescentes a partir na faixa etária dos 11 aos 17 anos, onde semanalmente eles têm uma carga horária de atividades que incluem desde noções de primeiros socorros, uso de extintores, cidadania, meio ambiente, dos mais diversos assuntos, né, para um programa complementar de formação desses jovens, né? Bacana. Só para entender, assim, eu sou curioso e penso que muitos também vão querer saber um pouco mais. Quando se fala em pré-hospitalar, basicamente que tipo de ação se faz? Claro, conforme o tipo de acidente ou coisa, tem uma resposta, tem alguma ação que precisa ser feita, mas assim, o foco principal assim que vocês dão assim é como deixar a pessoa em determinado momento, torceu o pé ou quebrou alguma coisa, como que tem que fazer, como não pode, é mais ou menos nessa linha. Quer citar assim alguns exemplos de como é essa capacitação? As orientações de primeiros socorros, elas são justamente no intuito de passar para a pessoa da comunidade, seja ele professor, seja qualquer pessoa da comunidade, as ações que ela pode fazer antes da chegada do bombeiro, porque dependendo da situação não vai ser o suficiente acionar o bombeiro. Ele vai ter que realizar algumas ações, seja para garantir a segurança do local, dos demais que estão presentes, ou mesmo pequenas ações no intuito de prevenir que lesões se agravem, que aquela situação se torne uma situação mais grave. Então, no caso de acidentes, né, a orientação de sinalizar o local para que não ocorram os novos acidentes, procurar não mexer na vítima para evitar danos, né, que possam vir pela movimentação inadequada. Entrou uma situação de um sangramento, a pessoa se cortou, o que ela pode fazer antes da chegada do bombeiro para conter esse sangramento? Primeiro, não pode ter medo de sangue, né? Sim, seria um pré-requisito, né? Senão vamos ter duas vítimas. Tem a pessoa com ferimento e outra desmaiada. Então são várias as informações, né, que a gente pode estar
compartilhando com a comunidade de ações que ela pode fazer. Sim, ela vai acionar o bombeiro vai prestar atendimento, mas ela tem ações que ela mesma pode desempenhar antes da chegada do bombeiro, que vão tanto auxiliar o trabalho que o bombeiro vai realizar ou ser o diferencial para uma situação mais grave, né? A gente sabe que hoje a gente tem questões de trânsito, onde às vezes o deslocamento acaba demorando, e se não houver uma ação do solicitante, a situação daquela vítima, daquele paciente, ela pode se agravar ou se tornar irreversível se não houver a ação de quem está ali na cena. Né? Então, as orientações gerais de como identificar uma parada cardíaca, o que fazer no caso de uma parada cardíaca, situações que são bem marcantes, né? São as situações onde o popular engasgo, né? Crianças que acabam se engasgando com leite materno, alimento, o que a população pode fazer antes da chegada do bombeiro, no intuito de reverter ou diminuir aí as sequelas dessas situações. Que legal. O nome já diz tudo, né? É pré-hospitalar, né? É antes do hospital. Então, o que nos motiva a passar conhecimento é dar essa oportunidade, como o comandante falou, da pessoa tomar as ações na hora. Então, é bastante comum hoje em dia, né? Porque tudo hoje está gravado. Antigamente não, então a informação não chegava, mas hoje a gente vê com muita frequência nas redes sociais: bombeiro ajuda a desengasgar, salva a criança por telefone. Certo. Né? Que é aquela... Já aconteceu comigo também. Né? A família levando no carro, a criança não respira, indo em direção ao hospital e a gente orientando por telefone. Quando ela chegou no hospital, ela disse: chegamos no hospital. Ela respirou. Então, ou seja, se ela não estivesse fazendo as manobras, né, ela possivelmente teria sido mais grave a situação. Então, isso vem também de encontro à questão, picada de cobra. Né? Tem as palestras, tem muita curiosidade sobre picada de cobra, o que fazer, como fazer. A boca e chupar o veneno, a barriga né? do sapo, né? As coisas. Queimaduras. Então, queimaduras, os acidentes domésticos. Então, essa capacitação dos professores, você tem na escola a questão das entorses, aquela virada tradicional de pé, bateu a cabeça, desmaiou, sangramento no nariz, levou uma bolada na cara, lá está sangrando. Então, são coisas que com a capacitação adequada, ela não sobrecarrega o sistema de emergência, porque são situações que podem ser resolvidas na hora. E tem as situações que, de fato, vão fazer a diferença. Que você pode chamar o bombeiro e talvez não dê tempo, que são os engasgamentos. Né? Tanto de adultos quanto de lactentes, né? Então são ações que você precisa fazer na hora, não dá para esperar o bombeiro. O que faz a diferença no tratamento de um AVC é a rápida identificação dele, né? O tradicional derrame. Então existem sinais do AVC que, se você estiver esperto, você vai descobrir logo. Então essa hemorragia não vai deixar sequelas tão graves se for prontamente atendida, né? Os acidentes que o comandante falou. Então essas palestras, essas capacitações extracurriculares, essas ações externas todas têm a motivação de realmente capacitar a comunidade para o primeiro atendimento. Até para identificar a situação e nos passar a informação correta. Né? Num acidente, olha, caiu um carro aqui na ribanceira, está cheio de gente dentro. Cheio de gente pode ser 8 pessoas dentro de um carro. Para uma pessoa, se ela me disser que é uma pessoa, eu posso mandar uma ambulância. Agora, se ela disser que tem 6 pessoas dentro de um carro amontoada, eu vou precisar de 6 ambulâncias. Sim. Né? E muito mais recursos. Então, essa orientação de passar o cenário mais real possível, para nós é importante para saber a que tipo e quantidade de recursos nós vamos precisar para aquela situação. Então, esse é o objetivo do trabalho. E esses vão ser quantas? 600, 700 professores, não? Isso, são os colaboradores aí da Secretaria de Educação, totalizam um pouco mais de 600 colaboradores, entre professores auxiliares, equipe de cozinha, os próprios... Da rede pública municipal? Rede pública municipal, isso. Sim. E assim elas acontecem também com as instituições privadas de ensino, empresas. Quanto mais informação de qualidade a comunidade tiver, ela passa a ser nosso aliado, né? Certo. Seja passando uma informação mais fidedigna, mais real da situação que está se acontecendo,
realizando as intervenções quando puderem ser realizadas, o que vai auxiliar, né, a própria gestão, né, dos serviços de emergência. Uma vez que aquela situação simples da entorse na escola, que muitas vezes pode ser conduzida por meios próprios, ela não acaba não saturando os serviços de emergência, você permite que aquele serviço de emergência esteja atendendo situações que podem ser mais graves do que aquela lá. Mas precisa dessa informação de qualidade, né, para saber distinguir quais são as situações que oferecem risco à vida, que precisam de encaminhamento ao hospital, que podem ser resolvidas no local com monitoramento, né? Então, a informação de qualidade hoje, a gente tem muito fácil o acesso à informação, mas precisa que essa informação seja com a melhor qualidade possível, né? Que legal, que legal. Então, empresas que tenham interesse também em buscar essa orientação, ela pode entrar em contato com vocês e solicitar isso. No caso, eu imagino que tudo na vida tem custo, né? Agora, sim, isso é ofertado para a rede municipal, ela é ofertado de forma gratuita ou existe uma taxa para participar? Não, gratuita, sem custos, assim como também para as empresas, né? O Corpo de Bombeiros de Pomerode, naturalmente, ele atende principalmente empresas da cidade de Pomerode, e essas capacitações, atividades de treinamento, são todas ofertadas sem custo, né? Quando, dependendo da atividade, a empresa acaba fornecendo alguns materiais para a atividade para não onerar o Corpo de Bombeiros, mas a capacitação, o instrutor é fornecido sem custos aí para as empresas ou entidades que venham a pleitear essa instrução, né? Até porque as empresas, né, o município em si, né, as instituições de modo geral, elas são parceiras do Corpo de Bombeiros. São parceiras, são financiadoras, né, são patrocinadoras. Então, realmente acaba é uma sendo parceria. Uma contrapartida. Então, a gente faz questão de atender, realmente, divulgar a informação. Quanto mais a comunidade souber, quanto mais as pessoas souberem a respeito, menos sobrecarrega o serviço de emergência e mais prioridade vai ter para aquela ocorrência que realmente ela precisa de uma intervenção imediata. Às vezes uma má interpretação, como na escola caiu, torceu o pé, realmente precisa do Corpo de Bombeiros. Se o profissional que estiver lá, o professor, o orientador, lá, educador que estiver lá, ele tiver o conhecimento, ele não precisa do Corpo de Bombeiros. Ele vai conduzir ao hospital e aí não sobrecarrega o serviço, porque nesse momento que eu estou com essa criança, onde não é uma situação clara de emergência, né? Nesse mesmo tempo a gente tem uma situação de um grave acidente com múltiplas vítimas, né? E a gente precisa desse recurso, eu não posso descarregar a pessoa ali, a criança, desembarca que agora é mais grave. Então é muito importante para nós como instituição divulgar a informação o melhor possível, para que tenha a melhor interpretação possível na hora de acionar o 93. Legal. E assim, ocorre reciclagem desses treinamentos também? Porque esse profissional vai ter esse treinamento uma vez e depois ficou um ano sem ter que atender uma ocorrência ou auxiliar numa ocorrência, né? Uma forma de reciclar, de novo, olha, vamos relembrar como é que era tal situação. Isso tem assim, está nos planos também de vocês realizarem esse tipo de... A lei Lucas, que trata da capacitação dos colaboradores da rede de ensino, seja pública ou privada, em noções de atendimento pré-hospitalar, eu não me recordo com exatidão o ano, mas ela vem sendo botada em prática com mais veemência agora após a pandemia, né? Então, em Pomerode, essa é a primeira ação macro da Secretaria de Educação, visando a formação dos colaboradores aí da Secretaria de Educação. Legal. Mas as instituições privadas, a gente já tem, sim, uma recorrência, né? Alguns colégios privados do município já fazem essa capacitação, até mesmo antes da criação, da aprovação dessa Lei Lucas. Então, sim,
de acordo com... A gente sabe que vai ter a rotatividade de pessoal, vai ter a questão da pouca prática ou da não incidência de ocorrências. Então, essa periodicidade da reciclagem, de realizar essas atualizações, elas podem ser realizadas e devem ser realizadas sim, né? Basta a formulação aí de um cronograma para que a gente consiga atender a todos os interessados. Né? Bacana. Muito bem. Falamos de uma atividade, né? Antes a gente estava já trocando umas figurinhas aí, né? Enfim, fiquem à vontade aí para relatar aí mais alguma ação que é feita, né? A gente falou, né, da questão dos atendimentos típicos de bombeiro, mas que vocês têm outras coisas, como esses treinamentos também, né? E o que mais assim é ofertado assim para a comunidade? Nós participamos das campanhas, né, do município, campanha de trânsito. Toda vez que o município promove alguma ação, o Dia das Crianças, a campanha de trânsito, então nós participamos ativamente também, né, com viaturas, com pessoal, com capacitação, com brincadeiras, né, que a gente monta. Temos as nossas atividades sociais internas. Então, anualmente, nós promovemos uma feijoada, que é o Corpo de Bombeiros que organiza, né? Uma feijoada para a comunidade com o intuito de angariar recursos. Temos atividades sociais internas, temos a nossa fanfarra, né? Para desfiles, o pessoal que faz o ensaio lá periódico. Temos atividades com as crianças, né? Que são os sábados, que é o Bombeiro Mirim. Então é um cronograma bastante intenso, bastante cheio mesmo, de uma instituição que ela não tem um quadro de profissionais contratados para desempenhar todas as atividades. Né? A grande parte das atividades são desempenhadas por voluntários, lideranças internas que estão à frente desses eventos. Né? Legal. E o Bombeiro Mirim, como é que é feita a seleção deles? Hoje tem critério? Hoje o projeto ele atende crianças de 11 a 17 anos. São 2 turmas com 25 alunos, uma na faixa etária de 11 a 14 anos e a segunda turma então de 14 a 17 anos. E a inscrição ela privilegia, né, os alunos da rede pública de ensino. Né? Nós temos... O projeto já ocorre desde o ano 2000, então estamos indo para 22 anos de execução do projeto Bombeiros Mirins, onde anualmente na faixa de 50 crianças recebem essa formação extracurricular aos finais de semana. Então, como o Éder mencionou, o projeto tem um coordenador, que é uma liderança interna, é um bombeiro voluntário que coordena esse projeto, e juntamente com ele tem toda uma equipe tanto de bombeiros quanto de profissionais de fora da corporação, biólogo, enfermeiro, polícia militar, o próprio bombeiro militar, Exército, então, o exército, são diversas as atividades que são proporcionadas para essas crianças e adolescentes no intuito de auxiliar aí na formação do que vai ser o nosso próximo adulto e pode vir a ser o bombeiro voluntário de amanhã, né? Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Já tem algum nesses 22 anos que passou a ser um bombeiro voluntário, não? Sim, já. Não tivemos mais situações de bombeiros mirins ou aspirantes que acabaram... ao completar 18 anos, ingressando como bombeiros voluntários. Hoje, em atividade, me recordo de 2 nomes que foram alunos do projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes e estão agora atuando como bombeiros voluntários. Inclusive, um é aluno da última turma de formação. Então, ele, ali dos 11 aos 17 anos, em algum período, ele realizou essa capacitação dentro do projeto Bombeiros Mirins, despertou o interesse e quando ele completou então os 18 anos, ele ingressou no curso de formação de bombeiros voluntários e se formou agora no dia 24 de setembro, que foi a finalização do curso de 2021.
Que legal. Isso dá uma satisfação, né? E o outro é o subcomandante. Mas assim, é satisfação, mas por outro lado também, assim, esse treinamento que esse jovem recebe, isso ele não vai esquecer jamais, né? Isso vai para a vida depois, né? É para a vida, sim. Tudo que você aprende ali, porque assim, ó, você passa algumas horas no Corpo de Bombeiros, mas você passa a maior parte do tempo na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Então, a chance de você colocar em prática o que você aprende ali na sua vida pessoal, no seu trabalho, junto aos seus familiares, é muito maior do que quando está de plantão. Então, é para o resto da vida. A gente tem uma série, inúmeros relatos de pessoas que tiveram intervenção fora do plantão, né? O comandante não reanimou um cidadão aí, estava de passagem também, o cara teve uma parada cardíaca, né? Então aquela ação imediata fez a diferença, né? Nós temos tinha um aluno que ele não tinha um porte físico lá, ele era magrinho, tudo, então ele entrou no bombeiro, fez de tudo que pôde para entrar. E um tempo depois, numa festa de encerramento de final de ano, num condomínio, deram por falta de uma criança, e essa criança estava na piscina, em afogamento, né? Inconsciente. Ele entrou na piscina e conseguiu reanimar essa criança na borda da piscina antes da chegada do socorro médico. Então, essas coisas... do conhecimento que ele adquiriu. E assim, e muito jovem. Nós tivemos aqui em Blumenau um incêndio numa escola que 2 alunos da escola eram bombeiros nossos lá, e eles controlaram o incêndio com os extintores ali, né? Então salvaram de fato grande parte, né, do patrimônio da escola, e mais inúmeros relatos, sabe, Loriberto? É impressionante. Se a gente fosse fazer um livro de todos os relatos de atendimento das pessoas, do que atenderam fora do seu plantão, assim, com muita frequência, né, comandante? Acabei de atender um acidente com um motoqueiro aqui perto. Minha vizinha passou mal, 4 horas da manhã, bateu na minha porta lá, fui lá ajudar ela, né? E muitas vezes a gente chega com as viaturas e já tem gente lá, paisana, como diz, né, sem fardamento, já segurando uma cervical, já estancando um sangramento. É bastante comum. Isso vem justamente dessa capacitação continuada, do que hoje a comunidade tem muito mais acesso à informação, ao ponto de que antigamente tinha até aquela situação que dizia assim, olha, assim, em caso de acidente, não toque na vítima em hipótese nenhuma. Hoje, pela divulgação que tem dos primeiros socorros, dessas primeiras ações, essas capacitações nas escolas, esses voluntários todos, os comunitários, né, os escoteiros que fazem os primeiros socorros, tudo, né, hoje a gente já diz o seguinte, olha, em caso de emergência, né, não mova na vítima, né, mova um dedo e diz que é o 93. Né, e passa a informação correta. E hoje, antigamente a gente dizia, olha, meu Deus, você não pode tocar de jeito nenhum. Hoje não, se você tem conhecimento, por favor, né, tome as ações preventivas, de segurança, de preservação da vida. Isso vem dessa capacitação continuada. Mas eu vou assim, dar uma provocada, né? A gente tem muita informação, a internet, né? Você consegue muita coisa, mas nada como ter um tutor que faça esse encaminhamento contigo, que mostre como fazer. Eu posso lá ver como faz uma massagem cardíaca lá no YouTube, é assim, papapá, e no fim das contas eu posso, né, fazer de um jeito errado e tornar ainda a situação mais complicada, né? Tornar aquele momento, em vez de ajudar, eu vou estar atrapalhando. Por isso, né? Que a atividade prática, né? Como você falou, o conteúdo está disponível, mas não vai substituir a atividade prática. Tanto que o que a gente utiliza de recursos, os manequins, eles são o mais próximo do real possível, né? Para que você, de fato, quando for enfrentar a situação verdadeira, você já esteja habituado com aquele movimento, com aquela percepção do que está acontecendo, da ação que você vai ter que tomar. E muito mais do que prestar o socorro, cuidar para não ser a próxima vítima, né? Então, é isso que a gente foca bastante. Legal. Bacana. Bom, falamos da questão da formação para os bombeiros mirins, mas também tem uma curiosidade aí, como que é a formação do bombeiro voluntário? Primeiro, assim, como ele chega, né, para ser bombeiro voluntário? Ele entra em contato, diz, olha, eu estou sentindo esse chamado, quero
fazer parte? Como é que é esse processo até que ele efetivamente possa ser um bombeiro voluntário? O tempo que isso demora, enfim. Hoje, a pessoa, para ser um bombeiro voluntário, ela precisa ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e ter essa disposição em se voluntariar, em estar dedicando parte do seu tempo em prol da comunidade. A formação desse bombeiro voluntário leva aproximadamente 1 ano. O curso de formação de bombeiros voluntários, hoje, ele tem uma carga horária superior a 400 horas aula de atividades, onde, como qualquer curso superior, qualquer curso profissionalizante, ele vai seguir um cronograma de atividades que vai visar essa formação dele em todos os trabalhos que o bombeiro pode vir a desenvolver. Numa condição inicial, né, é uma formação básica, onde depois ele pode estar se aperfeiçoando, mas ele vai entrar num cronograma de atividades, onde ele vai ocorrer a contextualização teórico e prática das atividades que serão realizadas por esse bombeiro. No segundo momento, ele vai realizar os estágios supervisionados, onde ele vai colocar realmente em prática desde o atendimento telefônico a uma ocorrência da triagem telefônica, até a realização de um atendimento pré-hospitalar, um combate a incêndio, um resgate. Então, o curso de formação hoje de bombeiro voluntário é um curso profissionalizante de nível básico. Ele segue uma apostila estadual com conteúdos básicos que serão repassados para os alunos e segue também uma carga horária mínima de práticas supervisionadas, os estágios supervisionados que ele terá que desempenhar para verificar aí essa contextualização na prática dos conhecimentos que foram repassados em sala de aula, seja eles teóricos ou práticos. Então, é um programa que leva aproximadamente 1 ano de formação, mínimo 8 meses, para conseguir vencer essa carga horária, onde ele sai com conhecimentos básicos para a atuação nas mais diversas intercorrências que o bombeiro possa vir a atuar. E a certificação é dada pela associação estadual ou cada uma das unidades tem essa chancela para... Sim, hoje ocorre a certificação via a Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. O curso ele é registrado junto à Secretaria de Educação de Joinville. Então, cada unidade ela abre uma turma junto à Associação Estadual, onde vai ter um controle de frequências, a aplicação de provas pela entidade, de avaliações pela Associação Estadual, para no final, então, ele ser certificado como bombeiro voluntário, o que o habilita a ingressar no Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, de Indaial, Concórdia, qualquer unidade do Corpo de Bombeiros, dos Bombeiros Voluntários, o curso é válido para essa formação é válida. Né? E o curso é feito onde? Em Joinville ou ou é feito na cidade onde ele está? Não, cada cidade, né, cada unidade realiza a formação normalmente nas suas instalações pela característica do grupo, que normalmente são pessoas da comunidade. Né? De botar um deslocamento, o curso em si, ele é um curso que é oferecido de forma gratuita, assim como as outras atividades de ensino né, que são realizadas. Se a realização dele for longe do domicílio da pessoa, seja domicílio residencial ou da atividade laboral, acaba que pode vir a inviabilizar. Então, normalmente, as capacitações são realizadas nas próprias unidades com a supervisão, né, ferramentas de controle pela Associação Estadual. Legal. Bacana. Bastante conteúdo, né? É verdade.
Legal, isso é importante. E é importante, de novo, assim, a gente destacar que a pessoa, o bombeiro voluntário, ele é voluntário, ele continua tendo uma atividade profissional, né, para seu sustento, e ele vai lá se colocar à disposição para uma escala de trabalho na unidade. Isso, né? Exatamente isso. Todos os voluntários têm a sua atividade lá, os mais variados possíveis. Então, no seu tempo de folga, ele dedica ali algumas horas ali da semana para estar disponível lá no Corpo de Bombeiros, para os plantões, ocupando lá as viaturas de resgate, ambulâncias, né, caminhões, e está à disposição também para o plano de chamada. A gente tem um plano de contingência dizendo, olha, temos aí um grande incêndio, nós precisamos de mais bombeiros, então o pessoal, nós temos lá no plano de contingência o tempo estimado de cada um. Por exemplo, eu levo 10 minutos entre vestir o meu equipamento e chegar no Corpo de Bombeiros. Então, lá eles sabem que em 10 minutos, a partir do momento que eu respondi ao chamado, né, vai ter lá um motorista de caminhão de bombeiro, né, que vai estar à disposição, que pode ir com uma viatura de segunda, que não é de primeira resposta, que pode depois prestar apoio. Então, as pessoas, elas têm a sua hora ali que ela registra lá na escala de serviço, e ela tem as horas que ela se coloca à disposição no momento em que ela é chamada, mesmo às vezes, olha, tem uma emergência, eu preciso ajudar, um acidente com muitas vítimas, tudo. Então ela desloca para a unidade, a partir de lá ela é composto as viaturas, né? Como eu falei, nós temos lá 3 ambulâncias, então deslocamos uma, né, que esse plantão sempre está guarnecido, e outras equipes chegando, a gente monta as outras ambulâncias e elas vão em apoio. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho dessa organização interna do bombeiro de voluntário de Pomerode, né? Essas escalas, elas são construídas em conjunto com o voluntário e o comando da unidade, é isso? Isso. Como é que funciona essa dinâmica? Hoje o quadro está composto por 70 bombeiros voluntários e 6 bombeiros contratados, né? Os 6 bombeiros contratados, eles têm escalas fixas, cumprindo jornada 12/36 ou jornada diária, e os bombeiros voluntários, então, como prerrogativa, eles têm a realização de 4 escalas por mês, uma escala semanal, de acordo com a disponibilidade de cada um, né? Então, o voluntário, durante esse mês, ele escolhe as datas das suas escalas do próximo mês, realiza aí a inserção do nome na escala, de modo que todas as escalas, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, tenhamos uma equipe mínima de voluntários à disposição para realizar esse primeiro atendimento. Quanto que é o mínimo necessário aí? Hoje, os plantões diurnos, eles estão trabalhando normalmente com 4, 5 bombeiros, e os plantões noturnos, por ter uma maior disponibilidade de bombeiros, a gente consegue manter aí um número de 6, 7 bombeiros normalmente por escala noturna, né? Entendi. E tem assim, bom, estatística vocês também devem ter, assim, qual é o período de maior incidência de ocorrência, né? Sim, a faixa de... Final de semana com certeza, né? Mas assim... assim, a maior incidência de ocorrências, ela ocorre no período diurno, né? Certo. Seja por circulação de pessoas para atividade laboral, escola, faculdade. Então, quanto mais ativa a comunidade tiver, mais suscetível ela está aí às intercorrências que possam vir a surgir, né? Mas sim, tem as situações do final de semana, os períodos de pagamento, onde é perceptível sim uma incidência maior de ocorrências. Mas basicamente o período diurno ele é mais movimentado do que o período noturno. Isso o que normalmente é inversamente proporcional se a gente falar de gravidade, né? As ocorrências noturnas normalmente são mais graves do que as ocorrências diurnas
menos trânsito, mais velocidade. No caso de um incêndio durante o dia, tenho mais pessoas circulando, elas vão perceber isso mais cedo, né? Elas vão perceber esse foco de incêndio com maior antecedência, o que à noite já não acontece, né? Tenho menos circulação de pessoas, menos pessoas trabalhando, então quando acaba se percebendo um foco de incêndio, às vezes ele já tomou uma proporção que não dá mais para ser controlado sem o acionamento do bombeiro, né? Entendi. Uau. E chega assim a dar... Vou usar a expressão treta entre o voluntário, dizer assim, não, mas eu queria essa escala, não, mas o outro já se habilitou lá, ou existe assim uma... Olha, Heriberto, a gente sempre tem... Acordos. A gente, assim, ó, como sempre tem disponibilidade, né, nós sempre temos vagas para os voluntários, né? Então, nesse sentido, tem poucos problemas, né? Às vezes tem 2 condutores, aí a pessoa, eu quero dirigir, não, mas hoje eu que quero, aí é feito um acerto lá, normalmente o chefe resolve, fazendo revezamento, olha, semana passada você dirigiu, né? Olha, Éder, semana passada você dirigiu o caminhão de resgate, hoje você fica na ambulância. Vou dar oportunidade para dirigir o caminhão, outro bombeiro. Ou respeita-se a antiguidade, né? Você tem que decidir entre 2, quem tem a preferência é o mais antigo. Né? Então, existem as soluções caseiras, né? O pessoal se acerta fácil com isso. Né? Mas, claro, tem as preferências, né? Porque tem gente que gosta de trabalhar realmente na ambulância. E tem dom para isso, né, comandante? Tem gente que é fora do comum no serviço de atendimento pré-hospitalar, nas ambulâncias. Vai lá, faz enfermagem, gosta de fato daquilo, não quer nem saber do caminhão. Mas por ser bombeiro tem que querer também. Então a gente procura revezar, colocar as pessoas em todas as oportunidades, assim como tem bombeiros que gostam mais de trabalhar no caminhão e diz, olha, se não precisar, coloca outro na ambulância. Eu gosto mais realmente da atividade do caminhão. Isso é natural, né? As pessoas se identificarem mais com uma atividade do que as outras, né? Eu gosto mais de incêndio que de pré-hospitalar, de acidente. Eu prefiro trabalhar mais no resgate, eu sou bom com cordas. Cada um tem um pouquinho, é melhor em alguma coisa, né? Então, na hora, as pessoas naturalmente se identificam com aquilo que tem mais atividade e se colocam à disposição para essa atividade. Mas quem acaba definindo lá é o chefe que, por ordem de prioridade, coloca as pessoas nas viaturas de acordo com a função, com tempo de serviço, com especialidades, né? É por aí. Você falou que tem vagas. Poderia ampliar o número de bombeiros voluntários hoje na unidade? Sim, poderia. Nós podemos ampliar e para que a média, né, do plantonista aumente. Mas a gente também procura não ter concentração de muitos bombeiros num dia só. Porque acaba criando uma certa ociosidade, ainda mais Pomerode, que não é um município que tem muitas ocorrências. Né? Tem poucas ocorrências. Então você cria um pessoal de plantão que está ocioso. Então o comandante regra, né, que a gente, olha, vamos tentar trabalhar aí com no máximo aí 8 plantonistas, né, que compõem os carros de primeira resposta, até porque se você sobrecarrega, pessoal, eu quero trabalhar na sexta-noite, que tem mais incidência, no sábado de manhã, o pessoal gosta muito também e tal. Só que se você encher essas escalas demais, durante a semana acaba faltando. O que eu quero dizer assim, que sempre tem disponibilidade, é porque quando nós estamos lá 5, 6 bombeiros, chegou mais 3, tem lugar para trabalhar, tem até para mais. A gente é que procura manter uma média de escala de primeira resposta, né, na média, para que não haja ausência em outros dias. Né? Tem dias que é mais complicado, né? Terça, quarta-feira, né? O domingo à noite é complicado para plantonista, porque aí o pessoal já está saturado no final de semana, foi para a praia, bebeu, né, durante o dia, foi num churrasco, viajou. Não tem os dias mais críticos, né, mas ao mesmo tempo, nesses dias mais críticos, nós temos aquelas pessoas que naquele dia, olha, hoje tem poucas pessoas, eu vou lá. Né? Então ela acaba se voluntariando, a gente comunica, diz, precisamos de mais plantonistas, e o pessoal voluntariamente, dificilmente a escala fica vazia, né? A gente, né, já se mobiliza para completar esse quadro. Dentro desse quadro de 70 hoje, né? 76, mas vamos pensar os 70 que são voluntários. Tem capacidade para aumentar esse número, de receber mais voluntários, aumentar esse quadro, não? Olha, nós temos capacidade até de dobrar. Né? Se nós quiséssemos manter plantões realmente cheios, todos eles, em todos os dias,
né, e colocar muita gente em outras atividades, né, abrir mais atividades até fora dos plantões, a gente poderia receber facilmente bem mais pessoas na corporação. A gente lembra que é um município pequeno, ele é um município que ele tem muita gente de passagem, né, pela disponibilidade, pela oferta de emprego, tem muitas pessoas vindo de várias regiões do país, aí vem, fica aqui 1 ano, 2 anos, não se acostuma, vai embora, mas aí fez o curso. Então a gente vinha até comentando sobre isso no caminho, como reduziu o tempo de retenção dos bombeiros. Antes o pessoal ficava 10, 20 anos, 15 anos. Hoje você, 3, 4 anos, você já está trocando grande parte dos voluntários, porque tem muitas pessoas de passagem que vieram a trabalho, que vieram para estudar, veio por causa que o irmão veio, e aí depois voltou, né? Então até por isso que nós mantemos todo ano um curso de formação para suprir essa evasão que acaba tendo pelas mais variadas razões. Então, um que foi embora, outro que arrumou outro emprego, outro que não quer mais vir, olha, não era bem isso que eu achava que tinha que ser, eu achei que ia ser diferente, não me adaptei, não gostei das pessoas, fui fazer outra coisa. Então, todo ano nós precisamos repor essa mão de obra, né, para que realmente o serviço fique continuado. Mas tem espaço, sim. Legal. Então fica o convite, né? Fica o convite. Hoje, inclusive, de manhã tava o celular em cima da mesa, bateu ali no Instagram. Olha, como eu faço para... Eu quero ser um bombeiro voluntário, como eu faço? Legal. Né? Então, é o que o comandante já falou. Você entra em contato com a corporação, coloca o seu nome à disposição, vai sendo composto o quadro de alunos, e assim que abrir a turma, essas pessoas são convocadas para fazerem o curso. Bom, vamos voltar nessa parte da formação ali. Qual é o número mínimo de pessoas para a abertura de uma turma? Tem um número mínimo? Não tem necessariamente um número mínimo, né? A gente deve estar agora no final de novembro, começo de dezembro, iniciando as inscrições para a próxima turma do curso de formação. E aí, dentro do grupo de interessados, a gente vai verificar a disponibilidade de dias e horários, tanto dos alunos quanto dos instrutores, porque a maioria dos instrutores também são voluntários, né? Próprios bombeiros, profissionais, outros profissionais relacionados aí à área da saúde. Então, a gente faz uma mescla das disponibilidades dos alunos e dos instrutores e busca dar aí a maior abrangência. Por exemplo, na última turma nós fizemos uma turma noturna e uma turma vespertina. A turma noturna iniciou com um pouco mais de 30 alunos e a turma vespertina iniciou com um pouco mais de 20 alunos, onde então durante esse processo de formação tivemos as desistências naturais pelos mais diversos motivos, e no final tivemos aí a formação de 15 bombeiros nas duas turmas, né? É um número baixo, né? Assim, proporcionalmente. Hoje a gente tem uma concorrência desleal com a tecnologia, né? Então, você começa ali com 30, 40 alunos e o pessoal, ele entende que ele tem disponibilidade e no meio do caminho ele descobre que ele não tem tanta disponibilidade assim, né? E hoje a questão da tecnologia, ela atrai a pessoa muito, né, para o celular, para jogos, para essas coisas, e a nossa atividade ela é 100% prática. Não só prática, quanto de muita responsabilidade. Então, durante o processo existe a evasão, né, natural das pessoas que não têm tempo, se mudam, enfim, não vão conseguir continuar, abrir outro curso, conseguir um emprego à noite, não conseguem mais fazer o curso. E nós temos aquelas pessoas que são envolvidas por outra atividade e acabam indo. Então, não é fácil, né? Tanto que atrair pessoas para o curso não é difícil. Essa parte da atração não é difícil, porque o bombeiro tem essa mística, né? Tem essa coisa legal de ajudar o próximo, tudo. Mas no meio do caminho as pessoas descobrem que não estavam tão disponíveis. E aí aqueles que ficaram realmente são as pessoas que estão ali, que vão vestir a camisa, que entenderam que ali é uma atividade de muita responsabilidade, que às vezes lá no treinamento a pessoa presencia um simulacro que a gente faz lá, e ela descobre que, opa, isso aqui tudo é de verdade. Se eu marcar bobeira, eu posso uma pessoa morrer na minha mão por um erro meu. Eu posso tomar uma ação que vá me machucar.
olha, esse caminhão, ele corre risco de tombar quando ele está indo para o incêndio, que eu tenho medo de tombar em caminhão. As pessoas, pelas mais variadas razões, acabam se evadindo, mas aqueles que ficam são pessoas que realmente passaram por todas as provações. Né? Existe uma exigência do curso de conhecimento técnico, precisa estudar, as disciplinas são exigentes, né? É relacionado ao corpo humano, existem muitas coisas subjetivas na anatomia e fisiologia que você precisa interpretar baseado no seu conhecimento. Existem os riscos, todos os riscos da atividade, altura, riscos mecânicos, você pode se machucar das mais variadas formas possíveis, e aí as pessoas às vezes ficam um pouco de medo disso, né? O próprio acidente de deslocamento. Então tudo isso faz as pessoas fazerem uma reflexão, e aquelas pessoas que ficaram realmente refletiram sobre tudo isso e decidiram, disse, olha, eu vou ficar e eu acho que essa missão para mim ela serve. Né? Legal. Bacana. Então, assim, pro ano que vem, possibilidade então de ter incorporar mais alguns. Vai incorporar, todo ano é mas garantido. Mas como incorpora, tem aqueles também que tem. Hoje que a gente deixam, veio né? discutindo de um dos bombeiros voluntários que já pediu afastamento porque está indo embora para o Rio Grande do Sul, a mãe dele lá precisa da ajuda dele, ele só agora eu estou indo em definitivo, então muito obrigado a todos, tal. E então é uma das razões, por exemplo, da evasão. É um bombeiro que está formado há uns 4 anos, né, comandante? 4, 5 anos, né? Não me recordo exatamente. Mas por aí, formado há uns 4 anos, e ele precisou agora voltar para o Rio Grande do Sul, a terra natal dele. Então é um bombeiro que a gente perde, está colocando 15, mas você vai perdendo durante o ano as pessoas por essas razões. E então, ele vai poder continuar se dedicando ao voluntariado. A cidade onde a mãe dele reside também tem corpo de bombeiros voluntários, então ele já fez contato, já vai chegar formado, já vai incorporar com a corporação de lá, e provavelmente certo. vai estar incorporando junto aos bombeiros da cidade onde ele tem o círculo familiar dele, né? Legal. Bom, vamos falar da estrutura que tem hoje lá em Pomerode. A estrutura física, a estrutura de equipamentos, como isso é financiado. Acho que essa parte também é interessante a gente dar um destaque aí, porque sempre gera, pelo menos a mim, sempre, né, curiosidade para saber como é que é esse funcionamento, né? Quem financia o bombeiro voluntário, ou a unidade, né? A associação. Então, como é que está hoje composto lá? Tem o prédio, tem viaturas, né? Como é que é isso? Bom, hoje o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, ele dispõe de uma frota com 11 veículos, sendo 3 ambulâncias que fazem os serviços de atendimento pré-hospitalar. Temos 2 caminhões voltados principalmente às atividades de combate a incêndio, um caminhão dedicado às atividades de resgate, 2 veículos administrativos, e temos mais outros 2 veículos que são multimissão, né? Onde um deles leva aí o material de resgate aquático, bote inflável, o caiaque de resgate e alguns outros materiais, podendo também fazer transporte de materiais, logística de tropa, e uma última viatura que ainda está por receber aí uma função específica, uma viatura que nós recebemos em doação, que ainda não tem uma função específica, mas está apta a fazer intervenções tanto de transporte de materiais e equipamentos, quanto eventualmente um primeiro combate em situações de incêndio, né? A gente falou no off antes do valor de um caminhão, né? Vamos deixar a audiência aí. Assim, graças a Deus, né? Eu sempre falo assim, Pomerode tem um bombeiro grande no município pequeno. Então, nossas viaturas são viaturas novas, na sua grande maioria, de primeiríssima qualidade, no aspecto de que a comunidade está muito bem atendida no tempo-resposta, na qualidade do equipamento que está chegando lá para dar esse socorro, né? Então, esse último caminhão que nós adquirimos, que é um Volvo 330 cavalos automatizado,
É um caminhão com missão de combate a incêndios. Esse caminhão custou, com chassi, transformação, tudo, em torno aí de uns R$800 mil. Né? Com todo o equipamento que está embarcado nele hoje, ele deve estar aí frouxo num 1 milhão, né? O custo de uma viatura dessa. As ambulâncias aí, nós podemos colocar essa ambulância baú que nós temos hoje, é uma ambulância 4x4. Então nós temos 2 ambulâncias furgão, que tem como missão principalmente atender perímetro urbano. E como nós somos uma região muito montanhosa, né? Pomerode tem bastante morro alto lá, né? O pessoal que mora nessa região toda, com os furgões, eles são difíceis de acessar, tem as porteiras, tem lugares estreitos. Então nós construímos, né, um projeto para fazer uma ambulância 4x4, que ela é uma picape, é uma Ford Ranger, e ela tem um baúzinho em cima, que não é um baú grande, é um baú proporcional à viatura, e teria que ser pequeno mesmo para atingir esses locais. E ela é toda preparada para ocorrência fora de estrada. Então, quando nós temos lá o Morro Azul, tem o pessoal que fica arborizado lá, o pessoal de parapente às vezes tem acidente, pessoal, muito acidente com máquina agrícola fora da área urbana, né, com roçadeiras, com outros tipos de equipamento. Então o furgão teria dificuldade de chegar e a ambulância 4x4 chega lá rápido. Então uma ambulância dessa, ela custa aí uns 250 mil, né? Então quando a gente fala de equipamento de bombeiro, tudo bastante caro, né? Realmente requer bastante desprendimento, bastante criatividade para captar os recursos para conseguir adquirir esses equipamentos. Recentemente fizemos a reforma de um caminhão, né? Isso é o nosso primeiro caminhão de incêndio de Pomerode. Ele com 27 anos aí, ele foi reformado. Hoje ele está novinho. Você olha para ele, é de encher os olhos de orgulho, porque primeiro que sempre foi muito bem cuidado. O caminhão que está com 46 mil quilômetros, né, comandante? Rodados, então o motor para caminhão tá zero, né? Então o caminhão foi restaurado, é um caminhão com 5 mil litros de água, e ele está totalmente em condições. Não é o carro hoje de primeira resposta, o carro de primeira resposta é esse Volvo no incêndio, e ele vem como carro de apoio também, e é o carro que sai para quando atividades como incêndio florestal, né, esse tradicional fogo no mato, essas coisas que não requer tempo de resposta tão rápido. Esse caminhão ele passa então para esses locais mais rústicos, assim, podemos dizer assim. Então nós temos uma viatura de resgate que ela também tem 2 mil litros de água, que é um caminhão Ford 1119. Esse caminhão está equipado com as ferramentas de corte de veículos, né? Pessoas, mas né, qual é o tamanho do investimento? A gente comentou, né? Você pega um conjunto de tesouras dessa para cortar carro, ela custa aí em torno dos 250 mil reais. Então sempre quando a gente fala de qualquer coisa que é de bombeiro, é muito caro, requer muito planejamento, muito trato com o dinheiro público, porque a entidade ela pode ser privada, mas o dinheiro que circula ali é público, é da comunidade, então tem que ter muito trato, a compra tem que ser muito bem feita, muito bem pesquisada, né? Não podemos dar o luxo de, assim, cometemos um erro e perdemos dinheiro. O dinheiro é da comunidade, então nós temos que fazer aquisições bem planejadas, estruturadas, como o comandante falou, baseado na realidade do nosso município. Por isso que a gente acaba não adquirindo os equipamentos de mergulho, né? Investimos em outras atividades onde o nosso gráfico de ocorrência é maior. Então é assim que a gente direciona a nossa estrutura. Na questão do prédio, nós estamos agora numa fase de transição para a sede do Bombeiro. O prédio que a gente ocupa hoje ele é compartilhado com a Associação Comercial e Industrial de Pomerode, né? Vai continuar sendo a princípio, né? E estamos numa fase de transição de um comodato dessa edificação para o Corpo de Bombeiros junto ao município, né? Mas ainda está em tramitação, não temos ainda muitas informações para passar. Mas nós estamos bem instalados, bem localizados. Agora, as viaturas, elas são todas em nome da associação, é patrimônio da associação, não? Hoje a gente tem viaturas que são próprias, que estão no nome da entidade, e tem viaturas que estão em cessão de uso, né, que estão no nome do município, e através de cessão de uso estão disponibilizadas aí à comunidade, né?
voltando à questão dos custos, né? Quando a gente enxerga um bombeiro numa cena de incêndio equipado, se a gente for contabilizar os custos para somente fornecer os equipamentos de proteção para aquele bombeiro na cena de ocorrência, a gente está falando de um investimento mínimo de R$12.000 por bombeiro para fornecer o mínimo de EPI para que ele possa atuar numa cena de ocorrência. Então, o financiamento da atividade, o custo operacional da atividade de bombeiro, ele é sempre um custo elevado. Então, as mais diversas formas de financiamento, né, são acionadas para manter essas atividades, né? Seja, no caso do Corpo de Bombeiros Voluntários Pomerode, a gente tem convênios onde a comunidade, através das faturas de energia elétrica, faturas de água, elas podem estar fazendo contribuições voluntárias mensalmente à entidade, convênios com a esfera municipal, seja poder legislativo, executivo, convênios com o governo do estado via entidade, através de emendas parlamentares que são destinadas diretamente à entidade, via associação estadual, onde normalmente são pleiteados recursos de custeio para as entidades. Então, as formas de financiamento são as mais variadas possíveis, incluem aí a realização de eventos que buscam angariar recursos aí para a manutenção dessas atividades, mas é uma atividade muito onerosa financeiramente para a gente colocar ela em condições mínimas de funcionamento. Então, como mencionado, um kit de equipamentos de proteção para um bombeiro atuar numa cena de combate a incêndio, um custo mínimo de R$12.000. Capacete, jaqueta, calça, bota e o equipamento de proteção respiratória por menos de R$12.000. Hoje você não encontra material que forneça a segurança necessária para o desempenho daquela atividade. Não adianta ser o mais barato e depois não ser não proporcional que precisa, né, cumprir com a sua função de segurança, né? Exato. E as tecnologias estão aí, né, Loriberto? Comentei, né, que a gente está em busca de um massageador cardíaco automático, né? Nós estamos lutando há bastante tempo por esse equipamento e surgiu uma oportunidade que a empresa fabricante abriu uma unidade no Brasil e o preço reduziu bastante. Mas esse reduziu bastante ainda custa 108 mil. Então, já custava muito mais do que isso. Então, esses 108 mil a gente está conseguindo. O comandante até anunciou que amanhã está sendo assinado o convênio aí com o fórum lá de Pomerode, onde através dessa verba que a justiça tem, através aí de penas alternativas e outros, né, as entidades entram com projetos. E esses projetos são privilegiados principalmente para aquelas instituições que atendem o maior conglomerado de pessoas, e o bombeiro atende todo mundo sem distinção. Então a gente normalmente tem prioridade para isso. Foi dali que veio grande parte do dinheiro da reforma do caminhão, né, que foi 125 mil que veio do Fórum de Pomerode para a reforma do caminhão. E nós entramos posteriormente com esse projeto para aquisição desse massageador, né, e está sendo assinado o convênio amanhã, então ele vai vir. Bacana. Então isso muda completamente a qualidade do atendimento, porque a gente fazendo manualmente depende de cada socorrista. Então, para que seja perfeito, precisa ter frequência, né, na massagem, precisa ter profundidade, precisa ter o movimento correto, o posicionamento correto. Em deslocamento é quase impossível de fazer isso quando você está deslocando, porque você fica sendo jogado do lado pro outro da viatura, você não consegue fazer uma massagem com qualidade. E uma vez que a gente instala esse equipamento do paciente, ele faz tudo sozinho, na frequência certa, na profundidade certa, né? A gente pode ir no cinto de segurança, né, sem risco de ser projetado contra as paredes da ambulância e tal. Qual que é o resultado disso, né? A gente dá uma oportunidade muito maior para a equipe do hospital de reanimar essa pessoa. Bacana. Por quê? Porque ela recebeu suporte adequado durante toda a fase de transporte dela. Né? Precisa trazer de helicóptero para Blumenau, né? Acontece com bastante frequência. Então esse equipamento aumenta muito, muito, muito a qualidade do atendimento, a possibilidade da pessoa ter uma parada cardiorrespiratória revertida.
Mas é como eu falei, custa 108 mil. A gente está assim, nessa correria para conseguir uma. Nós temos 3 ambulâncias, né? O ideal seria ter uma para cada ambulância. Então, toda vez que a gente falar de custeio de bombeiro, nós estamos falando de algo muito caro. Quando você compra uma lanterna de bombeiro, ela custa mais do que R$1.000. Né? Não é uma lanterna de supermercado, como diria um tenente amigo meu aqui de Blumenau. Lanterna de bombeiro não se compra no supermercado. Né? Por quê? Porque tem que ter certificação, porque tem que ser a prova de explosão, porque tudo tem uma razão para custar muito caro. Então, a gente está sempre buscando convênios, está sempre promovendo eventos. Né? A feijoada que a gente faz todo ano, ela tem esse objetivo. Então, nós arrecadamos... temos uma receita bastante importante no nosso custeio com a realização da feijoada. A gente não pode esquecer, né? Nós temos aí os deputados, tudo que entram com as emendas parlamentares. Né? A própria ambulância 4x4 veio de 2 emendas parlamentares e 2 deputados, né? Que viabilizaram esse projeto. Né? A comunidade que faz as doações, que graças a essas doações da conta de água e luz, a gente consegue fechar o mês sem estar no negativo, porque aquele dinheirinho ele entra sagrado todo mês, o que garante a folha de pagamento. E é como você falou, 7 dias da semana, né? Por 24 horas. Então ali você tem todas as refeições do dia, café da manhã, almoço, janta, ceia, fruta. Você tem troca de pneu, óleo, manutenção das viaturas, normal, como qualquer veículo. Né? Fardamento, que custa bastante caro, e o que a gente usa se desgasta muito, porque as ocorrências são muito agressivas. Às vezes você pega uma calça nova, vai lá na ocorrência, né? Encosta num óleo lá, já foi a calça embora na primeira. Né? Então essas coisas acontecem, e tudo isso precisa desse custeio. Né? Precisa de muita criatividade, muito trabalho na política, né? Buscando essas emendas, né? Junto ao trabalho às outras entidades, para que a gente possa manter esse padrão de atendimento, que em Santa Catarina ele não é bom, ele é de excelência. Legal. A gente falou também da questão daquela taxa, né? Que é cobrada das empresas, né? Que o FUNREBOM, que parece mais vistoria de edificações, né? Parece mais nome de remédio, na verdade, né? FUNREBOM. E parte desse valor ele é revertido também para o bombeiro voluntário, né? Então a gente estava falando antes que a parcela maior em Pomerode, ela é destinada então para vocês no caso, né? E é muito legal a gente deixar isso claro também para o empresariado, seja em Pomerode, seja Blumenau, seja, né, a cidade que tiver aí que vai consumir esse conteúdo aqui, né? Por vezes assim você imaginar, mas para que eu tenho que pagar essa taxa, né? A reclamação muitas vezes. Né? Olha só, o que a gente tem mais orgulho é de prestar conta lá do que a gente faz, né? Então, como é que a gente presta conta? Em primeiro lugar, mostrando aonde foi o investimento. Então, quando a gente fala das taxas de vistoria, o pessoal diz, eu pago, eu não vejo. Nossa, porque não tem olhos ou não tem ouvidos. Porque quando a gente passa com a sirene aberta, está ali o investimento. Mas às vezes não faz essa relação. Às vezes não faz essa relação. Acho que é por isso que é importante dar esse por exemplo, destaque. assim, né, nos últimos investimentos, né, Pomerode tem esse convênio das vistorias, da taxa de vistorias, que é realizada pelo Bombeiro Militar, que é a representação do Estado, que é o poder de polícia. Né? Então, o convênio lá, nós temos 60% da participação da arrecadação na gestão do município. Né? Então, quem assina no final das contas é o prefeito. Né? E o prefeito é muito parceiro nosso em todos os aspectos. E só para você ter assim, nos últimos anos, a importância dessa arrecadação, né? Quando a gente dirige a palavra empresariado, a quem contribui, esse caminhão Volvo de 330 cavalos, com 5 mil litros de água, que foi adquirido agora, ele foi adquirido tanto o chassi quanto a transformação com o recurso do FUNREBOM. Olha só. A ambulância, uma das ambulâncias também é com recursos integrais do fundo de vistorias, um conjunto de equipamentos de resgate veicular, desencarcerador hidráulico, conjunto de almofadas pneumáticas, também é fruto, né, de recursos desse fundo. Os três equipamentos juntos, 3 conjuntos de equipamentos juntos, ultrapassam aí o quantitativo de R$1 milhão de reais, em valores de época, né? Porque já fazem aí 2 anos da aquisição. Se a gente for colocar isso em valores atuais,
valor seria ainda maior, né? Eu acho que é importante destacar isso, porque eu ouço com frequência assim, o comentário: vou ter que pagar de novo essa taxa, né? Mas porque não vê essa relação do outro lado. Então, você que está nos ouvindo, vai consumir esse conteúdo, você está sabendo agora onde está sendo aplicado esse recurso. Mesmo que, para mim, pessoalmente, eu não tenha o benefício direto, mas o benefício ele é coletivo, né? Porque quem ganha é a coletividade, né? É um equipamento que vai estar à disposição de todos para uma emergência. Muito, né? De nunca precisar ser usuário final deles, né? É como a gente fala assim, é caro, mas é importante a gente salientar o seguinte, né? A gente compra para, assim, se Deus permitisse, nunca precisar usar. Mas não tem jeito, né? A gente precisa estar preparado para o pior, né? E estar preparado para o pior é realmente fazer um investimento no que tem qualidade. Vou dar um exemplo, né? Nós tínhamos 2 caminhões velhos, né, de combate a incêndio. Hoje nós temos um novo, o outro foi vendido, né, o caminhão velho, mas nós ficamos com outro caminhão também já que é o nosso primeiro caminhão 01 lá antes da reforma. Então, quando chegou o caminhão novo, nós tivemos um incêndio lá na divisa com Jaraguá do Sul, onde o caminhão novo chegou 10 minutos antes do caminhão velho. Uau! Uau! No incêndio, imagina o dono da casa que está guardando socorro, a diferença que faz, né? 10 minutos, né? Para um carro que está queimando, para alguém que está preso, né? Numa casa, num incêndio. Então, assim, será que fez diferença? Né? Fez muito para a pessoa que vai, naquele infortúnio, precisar utilizar esse recurso. Quando o recurso chegar, ele vai querer que seja o melhor possível. Se você tiver que salvar alguém da sua família, ou às vezes é você mesmo que precisa do socorro, quando essa ambulância chegar lá, você vai querer que ela tenha os melhores equipamentos que existem. E aí não importa o preço, né? Então, mas como é que nós vamos verificar isso? Olha, uma visita, o seu dinheiro é destinado ao bombeiro, né? Visite o bombeiro, né? A gente faz o convite, né? Visite o corpo de bombeiros e diz: olha, eu gostaria de saber do Funrebom que foi adquirido nesses últimos anos. Então a gente, né? Eu gostaria de ver as contas da corporação, como é que eu faço? As contas da corporação estão disponíveis, né? Basta chegar lá e pedir. Como eu falei, a gente lida com dinheiro público. A entidade é privada, mas o dinheiro é público. Então a prestação de contas está sempre disponível. E o bombeiro de Pomerode, ele toma o cuidado na sua administração, o seu conselho fiscal, aprovar as contas mensalmente. A gente não faz aprovação do exercício do ano. Legal. É aprovado mensalmente, ou seja, se houver qualquer... tem uma notinha aqui que eu não estou entendendo, é desse mês, é da semana passada. Então, a qualquer momento que alguém for fazer uma visita e pedir uma prestação de contas, ele vai encontrar a prestação de contas assinada pelo Conselho Fiscal do mês anterior, não do ano passado. Isso ajuda muito na transparência, no cuidado com as coisas. Então a gente toma muito, muito cuidado na gestão do dinheiro que circula na corporação para que ele seja o melhor aplicado possível. Legal. Isso é muito bom. E os próprios entes públicos, né? Governo municipal, governo estadual, os recursos que vêm através do poder público já têm as suas próprias ferramentas de controle que, no caso de alguma incoerência ou incompatibilidade na prestação de contas, impede que a entidade celebre novos convênios. Então, esse zelo com os recursos públicos não é nenhum capricho, né? É o que todo mundo deveria fazer, seguir, né? O recurso é nosso, né? Estamos lá aplicando um recurso que é da comunidade, que vai reverter para a comunidade da qual todos nós fazemos parte. Então, se nós gastarmos mal, podemos lá no futuro vir a sofrer por causa de uma ação incoerente nossa praticada atualmente. Então, esse zelo com os recursos ele é imprescindível tanto para a entidade como para a manutenção das suas atividades, né? Mas também para
garantir essa credibilidade junto aí ao poder público municipal, estadual e principalmente junto à comunidade, né? Legal. Bacana. Uau, acho que, olha, a minha lista aqui quase foi tudo, mas ainda falta perguntar o seguinte: se alguém quiser ajudar os bombeiros voluntários de Pomerode, como é que faz? Então, aos moradores de Pomerode, principalmente, a gente tem um convênio com a Celesc, com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, onde o morador de Pomerode pode estar conveniando, né, realizando uma doação mensal através da fatura de água ou de energia elétrica, ou então através de doações espontâneas, eventuais, né, seja por Pix ou transferência bancária, né? Tem a chave Pix está disponível nas redes sociais da entidade, mas também podemos estar compartilhando. Na descrição do vídeo a gente coloca esses dados, né, para que o pessoal possa assim como acessar. Também as informações, né, tanto de formação, aquisição de equipamentos, né, todas elas recebem a devida publicação, menção aí na divulgação nas redes sociais da entidade, do município, para justamente reafirmar esse compromisso com a transparência, né? Legal. Que legal. Vocês têm ideia de quanto tempo a gente está conversando já, não? Estou até curioso. Temos aí um tempo já, não? 1h25, 1h25. Quase 1h30, gente. O papo é bom, né? Falar sobre coisas boas, né? É o que vocês... É o dia a dia de vocês, né? Então, veja que vocês falam com propriedade. A gente existe, né, por causa das tragédias, mas o que a gente... A mensagem que a gente traz é a mensagem de vida, né? Do socorro, do suporte, né, do socorro à comunidade. Né? A gente evita bastante falar das tragédias e procura falar mais daquilo que é bom, né? Que legal. Gente, eu gostei demais do papo, viu? Infelizmente o nosso tempo também tá se esgotando aí. Eu queria deixar assim uma palavra para vocês, uma palavra final aí para a gente ir para os encaminhamentos aí. Eu acho que essa reflexão, né, o bombeiro o serviço de bombeiro, ele é praticamente um mal necessário, né? A gente vai ter as ocorrências, elas não escolhem hora, lugar, dia, noite, então dispor do serviço para dar essa primeira resposta, ele é imprescindível, é fundamental para uma cidade, dependente do porte que ela tiver. A gente não faz noção dos prejuízos que um incêndio pode causar. A gente sempre faz uma analogia que uma residência que acaba por se incendiar tem uma família, tem um círculo de pessoas que acaba sendo afetado por aquele incidente. Agora, quando uma empresa acaba se incendiando, a gente pode estar falando de 10 até 4, 3 mil famílias que acabam por ser afetadas. E se não houver como prevenir, se a prevenção falhar, se não houver como dar a resposta, os reflexos disso na comunidade podem ser devastadores. Dependendo do porte da cidade, a gente pode ter uma cidade sustentada em 1, 2 empresas. Se uma delas acabar se incendiando e não tiver como conter esse incêndio para diminuir os prejuízos, a gente pode estar colocando a economia de uma cidade inteira em xeque, né? Com certeza. Então, o serviço de bombeiro, infelizmente, ele é um mal necessário que, como já mencionado, né, a gente espera nunca ser o usuário desse serviço, mas a gente tem que ter a consciência de que ele se precisar, está lá à disposição. Estará à disposição e temos que ter a consciência de que, principalmente, né, no modelo do bombeiro voluntário, que é formado por pessoas da comunidade, que recebe o auxílio financeiro de pessoas da comunidade, de que todos são parte do processo. A questão da composição da corporação, 70 bombeiros voluntários, a gente poderia dar o título de bombeiro voluntário a cada um das pessoas que contribuem na conta de luz, na conta de água, na feijoada, porque cada um deles está
dando a sua contribuição para a manutenção desse serviço, disponibilização desse serviço à comunidade. Né? Que legal. Vou deixar uma mensagem final também, com 2 palavras, puxando aí o texto, né? Primeiro é pela dádiva, né? Do que a gente faz, né? O comandante acabou de falar, cada pessoa que contribui é um bombeiro voluntário. Está ajudando de alguma forma alguém, por menor que seja a contribuição, está botando um dedinho nesse socorro. Então, o que nós fazemos é essa dádiva, né? E a outra é a gratidão, né? Por cada pessoa que ajuda, por cada um dos voluntários que se dedicam lá, né, nas suas horas de folga, as suas esposas e maridos e filhos que são voluntários também, porque dormem sozinhos à noite para que seus maridos e esposas possam ir lá prestar o serviço. Cada um aguenta um pouquinho do fardo. A gratidão a todos aqueles que contribuem com a corporação, com todas as corporações de Santa Catarina, não só de Pomerode, né? A vocês da imprensa, né? Vocês que fazem esse trabalho maravilhoso de dar visibilidade para o que a gente faz, dessa oportunidade, né? Que abre o microfone para que a gente possa mostrar para a comunidade, prestar conta daquilo que a gente faz na real, tirar as dúvidas, né? Ouvir um pouquinho dos nossos causos, né? E se inspirar, né? No aspecto de, assim, no momento em que a gente está pedindo passagem, né? Que respeite essa passagem, que, assim, inspire seus filhos, que sejam os novos voluntários, né? Que sejam os voluntários do amanhã, né? Existem muito lugar para você ser voluntário. Tem várias instituições aí que dependem de voluntários. O Corpo de Bombeiros é só uma delas e as portas estão abertas, e fica o nosso convite à comunidade para ir lá conhecer, não só de Pomerode, mas de toda a região. Olha, o Corpo de Bombeiros está de portas abertas, levem lá os seus filhos, eles adoram, né? Pode fazer foto, pode conhecer a nossa rotina lá. Fica o convite aberto e o nosso muito obrigado, Liberto. Legal, legal. Eu que agradeço aí. Carlos Ricardo Rain, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pomerode, Éder Jackson Rainer, diretor social também da instituição. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, ainda tem dois últimos momentos. O primeiro deles é deixar para vocês aí uma lembrancinha desse nosso encontro. Maravilha, muito obrigado. Um mousepad aí para ser utilizado. Para sempre lembrar aí desse nosso momento, né? Mousepad inspirador. Nós também trouxemos olha só, mimo, que é uma medalha comemorativa dos 25 anos do Corpo de Bombeiros. Que bacana. Puxa vida, muito obrigado. Esse caminhão que está ali, cunhado ali, é o nosso primeiro caminhão de bombeiros. Esse que foi restaurado agora. Poxa, que legal. Vamos ver se a gente consegue... isso abre aqui? Não, isso, abre, abre. né? Só acho que tem que puxar um pouco mais forte aqui. Vamos nessa câmera aqui para mostrar. Agora o verso dela, onde tem o caminhãozinho lá também. Fechou? Legal. Puxa, muito obrigado. Isso aqui vai fazer parte aí da minha coleção de muitas coisinhas que a gente tem lá. Ali tem uns pezinhos para você montar ali, tá? Para ela ficar em pezinho, assim. Então, aquelas legal. pecinhas de plástico ali você monta e é um pezinho para ela. Bacana. Sim, agora eu tô percebendo aqui que show, que legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quem sabe a gente já pensa mais para frente fazer um episódio 2, aí trazer as histórias para o livro, né? Que você citou, tantas coisas que são relatadas, né? Fazendo um bate-papo divertido. Legal. Ele não vai falar de tragédia, vai falar das coisas divertidas. Isso, né? Com certeza. Bom, eu sempre trago também no final uma dica de leitura aí para quem está nos consumindo. Esse livro, Organizações Não Governamentais e Terceiro Setor, Criação de ONGs e Estratégias de Atuação, é um livro do professor Takeshi Tashizawa, que é um dos primeiros aqui no Brasil que começou a tratar do assunto das organizações não governamentais, organizações do terceiro setor no Brasil, professor da USP. E, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais.